Boa tarde a todos, sou o Diego Santana, aqui é Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no meu canal e acesse o sino para poder receber as respectivas notificações. E se você gostar do vídeo, você pode deixar o seu like e deixar seu comentário embaixo. Se você discorda, fique à vontade para que nós possamos desfrutar desse bem mais precioso que nós temos, que é o direito à liberdade de expressão e à democracia, em respeito à nossa maior supremacia, que é a Constituinte de 1988. Olá, é bom nós podermos sempre mencionar fatores que envolvem a questão política. Muito se tem falado sobre esse período de descontrole inflacionário, subida significativa dos preços, correto? Onde o custeio de vida da população se encontra cada vez mais defasado e, naturalmente, como é comum de opositores do governo, jogarem a culpa diretamente em cima dos atos possíveis do governo brasileiro. Mas a parte que ninguém fala é que não está havendo recessão. E como já mencionado anteriormente, a melhor forma que o governo teria para frear esse processo de inflação de demanda e de superaquecimento de mercado que ocorreu no auge do ano passado, durante o período de explosão da pandemia, somado ao fique em casa, naturalmente seria aumentar a taxa de juros. E isso, por vias de consequência, seria uma narrativa também de críticas por parte da oposição, que diriam que o governo está aumentando juros para agradar instituições financeiras que são possivelmente ligadas ao nosso ministro da Economia. Mas, de todas as formas, é preciso entender a herança que esse país deixou nos últimos anos, levando à vulnerabilidade internacional, onde qualquer tipo de ataque especulativo macroeconômico deixasse uma moeda de um país com amplo descrédito externo se desvalorizarem. E isso, por vias de consequência, haver saída de capitais do Brasil. E no caso, dentro dessas conjunturas que nós estamos vivenciando, não está havendo saída direta de reservas internacionais. Na realidade, o governo brasileiro, propriamente dito, ele está abatendo, através do uso de suas reservas, os juros da dívida pública. Tanto que uma coisa que poucos falam, principalmente a grande mídia, é que o crescimento econômico está sendo aproveitado para bater metas fiscais e ensinando ao povo brasileiro que uma política econômica de austeridade se faz tanto em tempos de amplo crescimento como em tempos de todas as formas de baixo crescimento, pois na realidade é preciso que uma nação esteja preparada para os momentos satisfatórios como para os momentos de turbulência. E é dessa forma contracionista que o nosso ministro da Economia está buscando retomar o rumo do país. E é por essa razão que os juros estão baixos. Isso não é artificializado em razão da pandemia. É que o governo quer evitar o estouro da dívida e, acima de tudo, tornar o país atrativo para outros meios de investimentos. E essas consequências podem se ver através dos lucros das empresas estatais que durante muitos anos estavam sendo roubadas ao longo desse período de redemocratização do Brasil, a partir de 1985,
onde os grandes escândalos compraram o amplo apoio político. E as pessoas se esquecem de mencionar esses fatos e tentam provocar desgaste, dizendo que o governo comprou o Centrão para estar do seu lado. E é preciso sempre recapitular que a base técnica do Centrão apenas se dissolveu durante o período de ampla barganha política entre o governo e o Congresso Nacional. A Confederação Natural demonstra que os partidos de centro, eles tentam se adaptar à conjuntura política. E o fato do governo brasileiro não liberar propinas para satisfação de muitos congressistas, naturalmente, eles foram pragmáticos, buscando votar com o governo com o intuito de se respaldarem, já pensando numa saída para se reeleger, uma vez que o povo brasileiro tomou tento do que é a conjuntura política e de um presidencialismo de coalizão, onde para que serve de fato a força do Congresso Nacional, que utiliza do poder da caneta com o intuito de barganhar as ações do governo. Narrativa essa que era utilizada nos tempos do governo petista como um pragmatismo de governabilidade, e dali nasceu o grande processo do mensalão, delatado pelo então deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, que hoje a esquerda brasileira tenta lhe dar um descrédito devido ao fato dele demonstrar a realidade sem que haja de fato razões pertinentes às conjunturas para que possa negar aquilo que ele menciona. Então, a melhor estratégia é sempre lembrar que ele fez parte da panela. Todavia, se trata de um réu confesso. E seguindo adiante, se nós pararmos para analisar, o governo brasileiro não vai fazer pedaladas fiscais. E muitos tentam atribuir os precatórios como pedaladas, mas não é. O objetivo de parcelar os precatórios é justamente o intuito de fazer uma renegociação para que as metas fiscais sejam batidas. Isso não se trata de pedaladas, porque na verdade o governo não quer maquiar as contas públicas, apenas quer renegociar por um prazo mais longo as suas dívidas de precatório com o intuito de reduzir o déficit. E dessa forma, os compromissos, uma vez arcados e renegociados, cabem no respectivo contexto. E é bom lembrar que existem estados e municípios que estão suspensos da obrigatoriedade de pagarem suas dívidas, alguns pela carência dadas pelo regime de recuperação fiscal e outros pela pandemia propriamente dito. Isso também contribui para que o Tesouro Nacional bata metas fiscais. Logo, é bom lembrar que o campo minado já estava aí a todo momento para que nós pudéssemos assim pisar, pois as maquiagens fiscais feitas pelos mais diversos governantes demonstraram que o superávit primário que era feito nos governos do PT era artificializado. E isso você pode ver lá, desde lá de trás. Dos 8 anos do ex-presidiário de São Bernardo, a Previdência Social fechou 7 anos no déficit. E agora vem aí a reforma da Previdência, que a esquerda assim contestou. Se você tinha déficit previdenciário e ficou comprovado que isso faz parte de um dos maiores gastos e despesas da União, como que se tinha superávit primário? E da onde que o governo estava articulando para economizar, de fato, o pagamento dos juros da dívida? Ah, já sei. Fazia esse rolamento da dívida e nunca pagava, não é verdade? E muitas das vezes, títulos do Tesouro Nacional foram utilizados para cobrir o déficit público.
Aí muitos especialistas que puxam um pouco para o lado da esquerda dizem que isso é só rolagem da dívida. Mas de todas as formas, decai sobre a pedalada, porque o governo não tem esse dinheiro. Ou seja, o governo está emitindo mais títulos para possivelmente pagar outros títulos. Foi exatamente por isso que dona Dilma Rousseff, quando já reeleita presidente, aumentou a taxa de juros em 3 vezes, em menos de 3 meses de sua reeleição, antes de tomar a posse. E com isso começou a mexer nos fundos de pensão, no seguro-desemprego. E naquele tempo se falava que a Previdência Social tinha crescido seus gastos. E num período não muito distante, eles tentam se gabar, onde o que o governo brasileiro fez não foi gastar de forma desenfreada, foi dar ao pobre condição de sobrevivência, que eles falam, não é verdade? Porém, tornando-os mais dependentes e sempre colocando o Bolsa Família como se fossem vínculos empregatícios. Agora, botando isso na questão política, muitas pessoas tentam falar que não aguentam mais Bolsonaro e Lula. Mas não se trata de 2 vias somente. A verdade é que os que hoje falam isso são aqueles que durante muito tempo utilizavam argumentos sensacionalistas para a manutenção do PT do poder, e inclusive acusava o seu hoje aliado, ex-presidente Fernando Henrique, de ser um presidente somente dos ricos. Esse discurso nós já conhecemos. Por essa razão, a sociedade civil organizada e os movimentos apartidários se encontram cansados de políticos da velha guarda e, acima de tudo, de articuladores regionalistas, que tentaram, inclusive lá atrás, dizer que o PFL era uma direita nociva para o Brasil. Mas não se tratava de uma direita. Na realidade, a figura de Antônio Carlos Magalhães, que decidira ser oposição ao ex-presidiário de São Bernardo do Campo, e com isso teve grandes evasões quando o PFL perdeu muito capital político para o PMDB com o grupo pró-Sarney. Como, por vias de regra, podemos dizer que a falta de identidade partidária fizeram com que grandes coronéis que o próprio MST tanto abomina fizessem parte da base governista e, acima de tudo, se aliassem também, ao próprio governo do PT. E, além de tudo, é bom que se diga que o MST, propriamente dito, ele pode ser inimigo dos produtores rurais que querem o bem da nação. Mas, propriamente dito, no que se refere aos grandes latifundiários que tiveram no poder, eles dividiram a fatia do bolo e destruíram a nossa nação, saqueando o Banco Amazônia e dando tombo financeiro no escândalo da Sudã. Que é por essa razão, muitos até se cadastraram no Pronaf do governo Fernando Henrique Cardoso e no Plano Safra. E o Plano Safra foi um dos grandes responsáveis das pedaladas fiscais do governo brasileiro, que deu os bancos públicos como garantia e, por vias de regra, foi ao mercado buscar esse dinheiro para repor nos bancos, pagando juros muito mais altos. A incoerência dos fatos a longo prazo mostra o porquê que a moeda brasileira é tão desvalorizada e porque o país é tão vulnerável a eventuais catástrofes macroeconômicas mundiais e, acima de tudo, vítima de constantes ataques especulativos. Um grande abraço a todos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta. Diego Santana é o meu nome. Muito obrigado por tudo. Eu sou Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado.